estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla e hoje nós teremos a nossa 27ª aula de língua portuguesa. Iremos estudar e-mail e concordância nominal. Observem esse e-mail. Observem aqui no geral que nós temos para marina@gmail.com, é o destinatário do e-mail, assunto Branca de Neve, o assunto do e-mail. Quando você vai mandar um e-mail, sempre tem esses campos que você precisa preencher. Oi Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e os 7 Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tenho uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois da aula. O que acha? Amanhã combinamos tudo na escola. Beijos, Fátima. Então tivemos aqui a mensagem, o corpo do texto, a mensagem aqui, ó, o assunto. Antes de iniciar o assunto, teve o vocativo, o termo que nós usamos para chamar o interlocutor para o diálogo. A saudação inicial, a despedida, beijos e a assinatura, certo? Então, observamos tudo isso nesse e-mail. Então, aqui, a partir do texto, a gente pode responder essas questões. A primeira é: quais são os interlocutores do e-mail? Qual delas enviou e qual recebeu a mensagem? Então, nós temos aqui os interlocutores, nós temos Marina, que é a locutora, Marina é a pessoa que vai receber o e-mail, é a interlocutora. A locutora que enviou o e-mail foi a Fátima, tá? Então, vocês irão colocar aqui, ó, Fátima e Marina. Marina recebeu o e-mail e Fátima enviou o e-mail. Do que trata o texto? Qual o assunto abordado nesse texto? O texto trata de um livro. Ó, já li o livro que me emprestou. O livro que uma emprestou para outra, que Marina emprestou para Fátima. Fátima fala que já leu o livro, e sugere que elas façam uma dramatização e elas irão combinar como irão fazer essa dramatização na escola. Então, esse é o assunto do texto, do que trata o texto. O texto apresenta linguagem formal ou informal? Observem que esse e-mail, ele apresentou uma linguagem informal. Vocês viram? Beijos. E também tem o internetês, que a gente fala, que é a linguagem utilizada na internet, devido à velocidade que essas comunicações, essa forma de comunicação, toda forma de comunicação realizada na internet tem uma velocidade, uma outra dinâmica. E por se tratar de pessoas que são amigas, têm um grau de intimidade, elas empregaram esse internetês aí e empregaram uma linguagem mais informal, tá? Qual é o grau de intimidade existente entre os interlocutores? Os interlocutores são pessoas íntimas, são amigas de escola, são amigas. E você irá comentar esse grau de intimidade com as suas palavras, certo? Então, vamos observar aqui no slide. O e-mail ou mensagem eletrônica é um gênero textual epistolar do meio eletrônico muito explorado na atualidade. Do inglês, o termo e-mail corresponde à abreviação de Electronic Mail. O e-mail, pessoal, ele é muito utilizado. Vocês, inclusive, sentiram a necessidade de fazer um e-mail, de ter um e-mail. Quem não tinha, passou a ter, depois que nós começamos com o ensino emergencial remoto. Porque facilitou o nosso estudo, facilitou para nós recebermos materiais, enviarmos materiais, não foi? Então, o e-mail, ele é utilizado nos mais diversos contextos. Vocês podem mandar e-mail para as pessoas mais próximas, mas o e-mail ele é muito utilizado na área profissional. Então, as empresas utilizam muito o e-mail para se comunicar
com pessoas de fora e para se comunicar com as próprias pessoas também. Características do e-mail. É um importante suporte e veículo de comunicação moderno. Isso que eu falei com vocês, é um veículo de comunicação moderno. Ele tem origem na carta, ele se assemelha a uma carta, sim, mas ele não substituiu a carta. As cartas ainda continuam sendo utilizadas, só que o e-mail ele chegou para dar essa dinamicidade. Para enviar páginas específicas chamadas de provedor. Então, para enviar o e-mail, nós utilizamos uma página específica, o Gmail, o Hotmail, o Yahoo, provedores. Nós precisamos acessar essas páginas, criar o nosso e-mail, criar uma senha, o password em inglês, para podermos nos comunicar por meio de e-mails. A gente tem que acessar o provedor, criar um e-mail e criar a senha. Características do e-mail. A linguagem do e-mail varia de acordo com a situação comunicativa e os interlocutores nela envolvidos. Tá? Então, vai depender. Se eu estou em um contexto profissional, meu e-mail terá uma linguagem mais formal. Se eu estou em um contexto de precisar enviar um e-mail para um amigo, para um familiar, minha linguagem será mais informal. A estrutura do endereço de e-mail é definida por nome, @provedor.com.br. Por exemplo, o meu e-mail, Juca, que são as minhas iniciais, Ju de Júlia, C de Carla. Eu coloquei Juca, letras, underline 83 é o nome do meu e-mail. O meu provedor, hotmail.com. Estrutura do e-mail. A estrutura de produção dos e-mails assemelha-se à das cartas, a saber. Assemelha-se à das cartas. Olha, tem assunto, representa um tema do e-mail. Antes de chegar na parte de escrever o e-mail, tem lá o assunto. Muitas vezes, dependendo, se não for preciso, se você não precisar comunicar o assunto, se você estiver enviando um e-mail para uma pessoa íntima, você não é obrigatório colocar o assunto, não é obrigado você colocar o assunto. Mas se for em um contexto mais formal, o assunto ele é necessário. Representa o tema. Ele é chamado de assunto subject em inglês. Por exemplo, nota da prova pode ser um assunto, currículo Lattes, vaga de emprego, outro assunto. Vocativo. Vocativo é o chamado que você faz para o seu interlocutor. Já no campo de mensagem, coloca-se o nome do receptor, ou seja, para quem a mensagem está sendo destinada. Por exemplo, caro senhor Rodrigues, vocativo utilizado, certo? Passando, vamos ao próximo. Mensagem é o corpo do texto. Texto contendo as informações sobre o assunto do e-mail. Tem ali as informações que você quer passar para o seu interlocutor. Aí tem o fecho também, que é a finalização, a conclusão do assunto. Você não pode deixar em aberto, você tem que concluir. A despedida, formal ou informal, dependendo do contexto, tá, de comunicação. E vamos fazer a leitura agora de um e-mail que está aí no material de vocês. Assunto: indicação de leitura literária. Professora Júlia Carla, boa noite. Informo a você que os estudantes do 6º ano da Rede Municipal de Palmas, Tocantins, farão a leitura do livro As Aventuras de Robinson Crusoe. Para isso, aconselho que faça a indicação de leitura logo na primeira teleaula de práticas de leitura e produção textual. Como você ama literatura, com certeza suas palavras farão com que cada estudante se sinta atraído pela leitura dessa obra magnífica. Não será nada difícil, já que o enredo dessa obra é encantador, emocionante, cheio de aventura. Um abraço, Graça Alves.
Gente, esse e-mail está no material de vocês para vocês lerem e responderem as atividades interpretativas, tá bom? Então, vamos observar aqui a estrutura. O assunto, a minha interlocutora, quem enviou esse e-mail para mim, a locutora do e-mail, ela colocou o assunto. Então, foi necessário ela colocar o assunto, porque esse e-mail, ele foi feito dentro de um contexto profissional, tá bom? Então, tem o assunto, professora Júlia Carla, ela me chamando, o vocativo, a saudação, certo? Aí, depois ela começou aqui, com o texto, com a mensagem aqui que ela quer me enviar. E do que tratou esse texto? Qual informação que ela quer me passar, que ela quis me passar? Ela quis me informar que os estudantes do 6º ano, neste bloco de estudo, eles iriam fazer a leitura da obra literária As Aventuras de Robinson Crusoe. Já dei essa aula, gravei essa aula para vocês. Muito interessante. Então, a minha coordenadora, ela sugeriu que eu preparasse essa aula primeiro, para que vocês tivessem o tempo para fazer essa leitura. Então, essa aula, ela teria que vir primeiro que as outras aulas de produção de texto. Então, ela diz, né, que os alunos do 6º ano farão essa leitura. Para isso, aconselho que faça a indicação da leitura logo na primeira teleaula. Então, do que tratou o texto, a informação que ela passou para mim, que os alunos do 6º ano farão a leitura deste livro aqui, As Aventuras de Robinson Crusoe, e o que ela me aconselhou? Que eu devo fazer a indicação de leitura logo na primeira teleaula, tá? Então, esse aqui foi o assunto tratado no texto. Vocês observaram que a linguagem que ela utilizou foi uma linguagem formal? Porque foi um e-mail produzido dentro de um contexto profissional. E também por ela ser uma professora de língua portuguesa, é natural para ela o uso da linguagem formal, certo? Já faz parte ali do mundo, da cultura que ela vive. Mas o que ela falou aqui nesse e-mail para mim? Falou que eu vou gostar de preparar essa aula porque eu gosto muito de literatura. Depois ela foi justificando, falou que os alunos irão se sentir atraídos porque é uma obra magnífica, que não será difícil que os alunos leiam essa obra, porque ela tem um enredo encantador, emocionante e cheio de aventura. Então, aqui ela finalizou a mensagem, o corpo do texto, saudação final, um abraço e a assinatura, Graça Alves, certo? Aqui ela finalizou. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos de e-mail para vocês. Um e-mail aqui que não tem o .br, porque é um hotmail, mas observe aqui, o nome do e-mail, aqui o nome do e-mail, aqui o arroba, o provedor.com. E também temos outro conteúdo nesse bloco, além do gênero textual, a gente tem concordância nominal. E a concordância nominal, ela vai tratar da relação harmônica entre o núcleo do sintagma nominal, que é o substantivo, e os seus determinantes, tá bom? É a relação que se estabelece entre as classes de palavra, nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Você já começou a estudar para as avaliações? Esse fragmento foi retirado lá do primeiro e-mail que nós lemos. Avaliações é um substantivo, está no plural. Então, o artigo definido as deve estar em concordância com avaliações. Observem aqui nesse texto. Vamos procurar um substantivo. Olha aqui, estudantes. Estudantes é um substantivo. Então, os é um artigo definido.
ele deve estar em concordância com o substantivo. Isso aqui é uma relação de concordância nominal, certo? Substantivo, os determinantes, artigo, pronome, adjetivo, numeral, deve estar em concordância com o substantivo a qual se refere. Vou terminar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Antes de encerrar, só vou ler aqui a regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Isso que eu falei para vocês. Os e-mails empresariais foram interpretados por todos os estudantes. E-mails está no plural, então os no plural, empresariais, que é adjetivo de e-mail, no plural. Então essa é a relação de concordância nominal. Certo, gente? Então, forte abraço e até a próxima aula.